vai apresentar o que é o conceito, a ideia, a importância, e trazer uma aplicação que vocês podem utilizar em sala de aula com os alunos. A Andresa colocou já no chat aí para vocês o link para inscrição para o formulário, o certificado, né? A gente vai preparar dos três momentos em função dos 3 formulários, então todo mundo que se inscreveu em cada palestra, a gente já tem um modelinho pronto, vai encaminhar para vocês no fim de semana. Qualquer problema que vocês tenham, nome errado, que precisem fazer ajustes, pode falar com a gente. Os materiais, como eu falei, eu vou encaminhar para o Faber, e ele vai ver uma forma de divulgar, talvez de forma mais coletiva, né, para todos. E os vídeos das gravações também a gente vai colocar no YouTube do Laboratório Espaço. Eu vou pedir ao Vandré até para me ajudar com isso também. Os vídeos já com formato mais leve também, que vocês podem acessar depois, e vai estar tudo lá. Então, quero dar as boas-vindas de novo a todo mundo. A gente teve nessa semana, né, uma sequência de exposições e tentativa de aproximação com vocês, no sentido de trazer, dentro do projeto Jovem Cientista que eu coordeno, alguns resultados alguns resultados das pesquisas que são desenvolvidas no laboratório e algumas dessas pesquisas em conjunto com outros professores, como foi o caso da quarta-feira, que o professor Rafael falou, sobre o modelo People in Pixel, né, que é um modelo criado no laboratório pela professora Carla, já há algum tempo, que vem sendo aprimorado, vem sendo adaptado e utilizado para diversas aplicações, por mim, pelo professor Rafael, pela professora Carla. No primeiro dia a gente falou das plataformas SIG-Web e hoje a gente vai fechar com essa questão dos cenários futuros, né? Como usar esse grande volume de dados e essa ideia do modelo, né, nas situações, na sala de aula mesmo, no dia a dia de aula de vocês, né? Esse estímulo, essa busca de pensar o amanhã, como será o amanhã, e se, a gente vê isso hoje presente em vários momentos, né? Eu me surpreendo com vários exemplos, assim, situações até de diversão. Caso, não sei se alguém já viu o caso que a própria Marvel criou uma série de episódios, e se determinados fatos tivessem acontecido diferente? E se? Então, essa ideia do pensar, olhar o passado, pensar o presente, planejar o futuro, ela está presente em várias áreas de conhecimento e também na geografia, principalmente, né? Então, a gente tem projeções, cenários, situações futuras, seja na economia, na saúde, no crescimento urbano, na questão ambiental, né? Desmatamento, queimada, recursos hídricos, enfim, tudo em todos esses pontos é possível você adotar essa ideia, esse conceito para pensar, para refletir, para fazer conexões de conhecimento, e eu acho que isso é fundamental também na questão da sala de aula, né, de estímulo para os alunos. Então, a ideia hoje é mostrar, é uma área que a gente tem se debruçado hoje, enquanto departamento, enquanto laboratório, né. O Vandré, que é o palestrante principal, ele vai falar agora em seguida, é um aluno de doutorado, e está mergulhando nesse assunto. Ele orienta também alunos de graduação, então é uma linha de pesquisa que está crescendo dentro do laboratório e a gente acredita que vai continuar, já fez publicações, ele vai falar um pouquinho dele também. E a gente vai ter a Jéssica, que também é uma aluna de doutorado, na mesma linha, com outra aplicação, né, com outro olhar, e trazendo também esse exemplo para vocês, né, de como explorar esse dado, um dado que está disponível na web e na sala de aula. Então, aí no final a gente faz aquela conversa, tira dúvidas e vê como que a gente pode ajudar mais no dia a dia de vocês, para que as aulas sejam agradáveis e estimulantes para os meninos, né? Eu vou chamar o Vandré. Você já pode ir se colocando. Tô aqui. Para se apresentar. Vou tirar meu áudio. Tá legal. Boa noite, pessoal. Como a Beth já apresentou rapidamente, né? Eu sou o Vandré, aluno de doutorado lá da UFRJ. Falar rapidinho sobre a minha formação, só para entender porque que a gente chegou até aqui, né? Porque parece meio estranho, né? A gente dentro da geografia falando sobre um pouco mais de prever o futuro e questão de modelos.
mas eu sou formado em Ciências Matemáticas da Terra, que é um curso bastante holístico lá do UFRJ, e talvez isso esteja retratado aí na minha apresentação, que eu sempre prezo pelo holismo. E com mestrado também lá na Geografia, também já na área de modelagem, né, mas aí era uma questão de modelagem tridimensional, então já é um assunto que eu me debruço aí há um certo tempo. E eu espero que vocês gostem aqui do tema e tal. A priori, eu queria falar rapidamente sobre ele, né, porque esse não é um tema que a gente pode considerar como fácil, ele de fato não é, e ao primeiro olhar, a gente não consegue vislumbrar possibilidades para que ele seja didático, por exemplo, para uma sala de aula. Porém, essa barreira tem caído cada vez mais. Eu acho que esse é o ponto de interesse, talvez aí uma questão de pensar como é que vai ser a escola, como é que vai ser o ambiente educacional no futuro, que vai ser cada vez mais informatizado e cada vez mais esse ambiente computacional vai estar mexendo. Então, acho que desde já é importante aí diversas abordagens no sentido de passar a questão da computação e como que aprender a lidar com isso desde cedo, tanto quanto o holismo, ele é importante aí para as análises e para a formação das crianças para o futuro. Vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Deve estar indo aí agora. Foi? Foi, foi. Beleza, obrigado, Beth. Então, o título da palestra de hoje, finalizando aí esse ciclo, seria de previsão do futuro e uma pergunta mesmo. O que seria isso, né? Prever o futuro, porque parece uma coisa que eu sempre brinquei desde o início, né? Quando eu comecei a ler sobre isso, nossa, parece uma coisa de mãe de Ná, mas na realidade não é bem isso. É um recurso probabilístico e que tem muitas possibilidades. E daí que vem o prognóstico. Então, a agenda de hoje, aí pegando o mesmo esquema que a Beth colocou, né? Que ficou bem bonitinho. O que seriam esses modelos e qual seria o potencial para o ensino? A gente faz uma conversa. A Jéssica, que está aqui também, vai conversar um pouquinho com vocês, a gente vai bater um papo. E eu até trouxe uma frase do dia, tal como a Beth fez, né? Que eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Essa é uma frase do Alan Turing. O Alan Turing foi um dos precursores desse processo computacional lá atrás. Tem até filme sobre ele, o jogo da imitação. É muito bom. Acho que vale a pena. Então vamos começar. O que ocorre se... Eu acho até engraçado que a Beth já falou, né, sobre a Marvel. E de fato tem uma série nova que é exatamente isso, que é o What If. A tradução direta é o que ocorre se, então seria aí um teste de hipóteses baseado no meio ambiente. Primeiro ponto de partida. E a gente inicia aí a partir da teoria dos sistemas. Essa teoria de sistemas, ela tem como base uma mudança de perspectiva. O princípio geral dela é que ela pode ser aplicada a absolutamente qualquer ciência. Então, quando a gente começa falando de teoria dos sistemas especificamente, a gente pode estar falando da sua entrada em qualquer âmbito de pesquisa, em qualquer campo, em qualquer nível de ensino também. Então, isso começa muito lá com a biologia, com a ecologia, no sentido de perceber que as espécies estão interrelacionadas, que o meio ambiente como um todo, ele interfere, também é interferido, que na verdade existe um conjunto, uma miríade de relações que às vezes a gente não acaba vendo ao olho nu, mas que de fato influenciam e são influenciados umas pelas outras. Até o que o próprio Ludwig von Bertalanffy, que é esse senhor aí da esquerda, ele foi o primeiro a pensar nessa questão da ecosfera, da percepção global, né, contextual, num todo, de se analisar o meio ambiente segundo diferentes conexões. Até ele bota essa brincadeira, né, falando que, por exemplo, tem a lei da gravidade, será que ela é igualmente aplicável às maçãs, né, que é aquela historinha clássica da maçã caindo na cabeça de Newton. Quais seriam essas relações? Será que isso uma coisa tem a ver com a outra? Acho que no todo, a questão da teoria dos sistemas é a interdisciplinaridade. Um sistema, a gente pode traduzir ele no processo de interação entre conhecimento racional e sensível, sempre integrando diferentes saberes, e aí trazendo um sentido da vida. Quando a gente pensa em meio ambiente em si, todos os componentes, eles
acabam traduzindo um todo no sentido das suas conexões. O relevo com as construções, que seria aí o metal, as áreas urbanas, por exemplo, a água, a floresta, o ambiente natural, fogo, a gente tem visto muito isso, né? A questão da propagação do fogo, por que ele se propaga de uma maneira em um bioma e por que ele não se propaga em outro bioma, por que o relevo influencia. Então, seria uma tentativa de conhecer essas interações no mundo real com a sociedade. Esse talvez seja um ponto muito importante para que já comece vindo lá da base, né? No sentido da gente conseguir compreender, dos alunos conseguirem compreender que todas as ações e atitudes que você toma, elas têm impactos diretos. Então, se você decide que você vai uma pessoa que vai ser extremamente consumista, que vai utilizar todos os recursos ao seu bel prazer, que isso tem um impacto na sociedade. Se você é uma pessoa que simplesmente ignora que você vive numa comunidade, enfim, tudo isso de fato já é uma coisa que a gente vai crescendo aí com o tempo e esse é um conceito que está associado com isso. E muitas vezes não é perceptível. O pensamento sistêmico, ele vem lá da física, então dá para ver, né, como esse escopo é muito grande. Eu falei que ele vem antes da biologia, né, mas a questão é que ele passa a mudar por conta da física. Por quê? O pensamento que regia a ciência até metade do século XX, a primeira metade do século XX, era um pensamento mecanicista, que lá com a normativa newtoniana, cartesiana, inclusive tem várias ciências ainda hoje que utilizam essa normativa. E o que ela propõe são fenômenos que são mecanicamente determinados, tipo o universo seria mais ou menos como um relógio pré-programado, com relações que sempre vão acontecer, que daria ali para pegar um fenômeno, por exemplo, e tirar uma pequena parte dele e entender o todo. Mas quando a gente vai pegar isso no mundo real, e depois da mudança que teve quando se descobriu, por exemplo, a física quântica, percebe-se que, na verdade, isso não se sustenta. Primeiro, porque todo sistema tende a uma entropia, ou seja, ele tende a desagregar. Então, isso significa dizer também que existe um contexto de interligações e de relacionamentos. A formação de redes, que é um conceito clássico que às vezes a gente tem na geografia, por exemplo, ele está associado a diversas outras ciências. A questão dos biomas que eu falei, é, da fauna, da flora, todos esses são tipos de redes que estão associados. Então, você muda aquela perspectiva que sai das partes e passa a olhar o todo. E a partir disso, consegue-se gerar cada vez mais produtos, principalmente por conta da entrada do ambiente computacional. E aí que eu acho que é o ponto fundamental. A interdisciplinaridade, ela muda tudo. Conversar com outros campos de pesquisa hoje é fundamental. E aí você pensando como esses sistemas podem ser constituídos, eles podem ser de duas maneiras, que seriam físicos e abstratos. Os físicos são aquelas coisas reais, os equipamentos, né, um relógio, alguma coisa que a gente consegue tocar. E os abstratos são conceitos, teorias. Com relação à natureza, esses dois fatores, eles podem acabar aí sendo categorizados de duas determinadas formas, que seriam sistemas abertos e sistemas fechados. Os sistemas abertos, eles são aqueles que são suscetíveis à influência do ambiente ao seu redor. Já os fechados não interagem. Só que quando a gente fala em planeta Terra, o que não seria suscetível à influência ao seu redor? O que seria fechado? Porque nem, dependendo aí da perspectiva, né, da escala, nem o planeta seria fechado. Então, é um conceito que aí talvez, né, com o crescimento, com a maturação aí dentro do ambiente educacional, possa levar a uma perspectiva mais ecológica, por assim dizer, e que está relacionado também com a previsão de cenários, com a construção de futuros aí, de perspectivas. E aí entra a questão dos modelos. Primeira coisa que eu queria falar sobre modelos, quando a gente tem uma confusão um pouco grande que acontece, né, nas ciências como um todo, é que os modelos, eles não pretendem em momento algum espelhar a realidade tal como ela é. Não é esse o objetivo, nunca foi.
ele se propõe a ser uma abstração da realidade. E essa abstração tem um fim. Seja um fim didático, um fim heurístico, um fim probabilístico, tem diversos motivos pelos quais a gente acaba optando por um modelo. E lá, desde a escola, né, a gente aprende, através das maquetes, o que seria modelar um ambiente. Quando você constrói lá o vulcão e sai a fumacinha e tal, bota a gelatina, né? Já seria a partir disso um modelo. Então, a grande verdade é que modelos eles estão na nossa vida a todo momento. Hoje, todo mundo tem um smartphone, por exemplo. E vários desses aplicativos, os joguinhos que tem ali dentro, eles são modelos de alguma coisa. Modelos computacionais de alguma coisa. Então, a gente está muito dentro desse meio e, às vezes, acabamos esquecendo que é importante compreender isso de uma maneira mais global. Então, entendendo que modelos não pretendem espelhar a realidade, o objetivo deles é ser exatamente isso. Uma abstração útil. Por quê? Quando a gente pensa em realidade, a gente quer testar uma hipótese. Por exemplo, quero construir uma barragem numa declividade X, perto de uma área urbana. Coisa que já aconteceu no Brasil. Se tiver um derrame, se tiver ali uma exposição do material, enfim, se uma barragem romper, qual seria o estrago? E aí você não pode testar isso no mundo real. Eu sei que no Brasil as coisas são feitas de outra forma, mas isso não pode ser testado no mundo real. E aí você faz esse teste num ambiente computacional, tem uma resposta e acaba gerando aí uma possibilidade de contra-resposta, de mitigar esse efeito caso ele ocorra, ou já fazer as correções antes mesmo disso, para que ele nunca ocorra. Então, principal aí que isso pode ser passado para nas escolas, por exemplo, é esse exemplinho que eu botei aqui do Minecraft, que é uma coisa que as crianças hoje em dia super fazem, né? Tem uma grande adesão. Isso seria o mundo real e o Minecraft. O objetivo ali é o mesmo. Você está construindo uma casa, você está construindo, sei lá, fazendo um buraco. Eu não sei exatamente o que o Minecraft faz, que eu não jogo. Mas no todo seria uma réplica do mundo real. Então, por quê? Porque nesse mundo você pode construir coisas e ter determinados atos que no mundo real você não pode. E aí chega o computador, né? Que é a cybercultura que a gente chama. O computador ele acaba trazendo novos adventos, novas possibilidades desse tipo de gestão, que seria basicamente criar conhecimentos que sejam passíveis de intervenções no mundo real. Então, a gente tem ali o mundo real, que é uma fonte de investigação, sempre vai ser, de diferentes ciências. E você acaba gerando uma determinada. Você tem ali um dado, né, produz ele, gera alguma coisa, traduzindo uma informação. Informação essa que vai para o ambiente computacional, é modelada de uma determinada forma, segundo algum objetivo ou algum interesse, e aí você pode testar hipóteses, tal como essa brincadeira que eu fiz com relação às barragens. Mas também não é só isso, construção. Se eu construir um prédio aqui, qual pode ser o efeito naquele manguezal? Se eu construir um campo de golfe numa área ali sujeita à inundação, o que acontece? Estou dando exemplos aqui de Rio de Janeiro, né, que poderiam ser problemas resolvidos, caso as pessoas tivessem noção com relação ao que ocorre em si. Que é uma coisa até que vem da literatura estrangeira, que é esse Arif que eu já falei anteriormente. Então, a partir disso, você gera um determinado conhecimento esse, que pode virar futuramente uma intervenção, ou mesmo um impeditivo, uma barreira. Quando a gente fala, por exemplo, de EIA-RIMA, os processos de mitigação, isso como um todo, eles envolvem testes e intervenção prévia ou posterior. Então, como eu já falei, né, essas representações elas não são retratos espelhados, elas não têm esse objetivo, não é uma questão propriamente dele. E a partir disso, a gente consegue responder ali perguntas bem claras, por exemplo, da geografia. Não sei se todo mundo aqui trabalha na área, mas, enfim, eu quis trazer desse jeito, porque algumas perguntas são clássicas, né, no sentido do porquê, quando, onde.
E tudo isso pode ser respondido através de um processo de modelagem, principalmente por quê? Que é talvez aí um erro conceitual que fica sendo propagado, que é de não entender que o mundo é essencialmente dinâmico. Ele não é um mundo estático. Ele é alterado no espaço e no tempo. Então, quando você tem um recorte ali, de repente, em uma única faixa temporal, você está retratando o fenômeno em um determinado momento do tempo. Mas você não pode estar considerando ele como um todo, como uma lei universal. Então, a partir disso, já remete muito, por exemplo, ao conhecimento científico, ao estabelecimento do que é a ciência, de como seria o teste de hipóteses, como seria provar uma hipótese. Em um mundo aí que a gente vive com fake news, por exemplo, a ciência ser passada através, por exemplo, gamificação, entendimento de modelos, pode ser uma maneira das crianças já começarem a crescer com isso na cabeça, e aí no futuro não se tornar, por exemplo, um negacionista, né? Então, são diversas as possibilidades que fogem aí até do escopo matematizado da coisa. E o que eu estou falando aqui desde sempre, né, o que ocorre se são justamente esses casos. A gente tem ali, isso aqui foi em Angra, que está muito relacionado ao objetivo ali do porquê modelar. Digamos, por exemplo, que a prefeitura, que o governo tivesse ali um modelo pré-construído de elevação, por exemplo, e cruzasse essa informação com áreas urbanas, daria para entender que certas declividades não poderiam ser ocupadas, não deveriam. Então, você já poderia ali criar políticas mais rígidas, de maneira que as pessoas não pudessem construir ali, claro, iria solicitar novas habitações, enfim, outros fatores sociais, mas impedir que seja construído ali por conta do que pode acontecer. Não ocorreu? Não ocorreu, mas pode. E aí, quando você cruza a informação declividade, área urbana, solo e chuva, você pode trazer alguma resposta mais precisa e evitar cenários desse tipo, que foi aquele deslizamento que houve em Angra, não lembro o quantitativo, mas que várias pessoas morreram. Não só esse, mas o caso de Petrópolis, aquelas inundações, enfim, em Niterói acontece muito, o deslizamento do Morro do Bumba, por exemplo. Tudo isso está associado com análise multicritério, que são análises que utilizam mais de uma variável. E aí essa área da geoinformação está atuando bem claramente dentro dela. A grande questão que envolve isso, e é uma mudança que tem sido vista, cada vez mais falada e trabalhada, é que os eventos hoje, sejam eles de qualquer tipo, eles estão sendo detectados através de trajetórias evolutivas, e não somente em um único momento do espaço e do tempo. O que antes era somente uma assinatura visual, passa agora a ser uma assinatura temporal. O que isso significa? Que, por exemplo, a agricultura tem uma dinâmica, a floresta tem outra dinâmica, o urbano tem outra dinâmica, a água, os corpos hídricos têm outra. E quando a gente vai detalhar, dentro da agricultura, por exemplo, cana tem um tipo de cultura, milho, soja, são diferentes. Então, cada vez mais que a gente vai especializando e vai detalhando, a gente consegue ver que agora a análise, essa detecção de mudanças, ela pode ser vista através de trajetórias e não somente no tempo estático. E é esse entendimento da história, da evolução, que pode ser cada vez mais trabalhado para que se tenha a percepção dos impactos que você pode causar no futuro, de acordo com as tendências que você tem hoje. É a mesma coisa aqui no Rio, né? O exemplo do Rio de Janeiro é bastante clássico, de como que ali, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, como é que as áreas foram aterradas, o que era antes, o ambiente pantanoso, com elevada declividade, com relevo bastante acentuado. Isso tudo está relacionado com a emergência global da necessidade de acompanhamento das dinâmicas, porque os fenômenos eles têm acontecido cada vez mais rápidos. O que antes era tido como um evento extremo, agora muitos desses agora só precisam ser chamados de eventos, porque a questão da extremidade do evento é o seu tempo de recorrência e intensidade. Mas aí quando a gente para e pensa que por conta das mudanças climáticas, né, a gente teve aí agora há pouco
o relatório da ONU, como é importante que se tenha uma resposta rápida. A Covid é um exemplo do que seria uma resposta rápida que não foi tomada por diversos países. Então, não estou falando somente de fenômenos no sentido de prever um ambiente como ele será, mas tudo que envolve a vida humana está relacionado com a necessidade de acelerar dinâmicas e maneiras de analisar ela. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de como isso é importante para a gente entender, às vezes, através de uma análise temporal de como acontece, como é que isso pode trazer para a gente uma leitura muito própria. Porque quando a gente. Isso dá para fazer até um paralelo com relação ao cinema, né? Quando a gente está vendo um filme e recorta uma cena, a gente está vendo um pequeno recorte do filme que não condiz com o todo. Às vezes pode ser um filme de drama e eu recorto ali uma parte divertida, e aí você fica com a falsa impressão que aquilo é um filme de comédia, mas não, é um drama. Quem viu Parasita talvez entenda isso, né? O filme parece que é uma comédia e do nada muda. Então, se você recortar uma pequena parte, você está vendo somente um pouquinho do fenômeno. Não tem ele como um todo. É a mesma coisa quando a gente trabalha com a imagem de satélite. A cena, que seria que essa cena do cinema, do teatro, ela é um recorte da imagem capturada pelo sensor e que pode ter esse tipo de feição aqui. Que não é uma feição clara, exatamente, no sentido de verde, né? É só uma feição que destaca ali um pouco mais a floresta, mas é uma cena e que está parada. Se chegar assim e perguntar, um aluno perguntar, por exemplo, o que significa aquela coisa branca ali em cima, perto daquele vermelhão? Ele está detectando coisas visuais. E assim, se a gente pegar, por exemplo, um contínuo temporal, que é o time-lapse aqui, e for ver isso ao longo do tempo, vai ser perceptível que algumas dinâmicas elas acontecem por si só, e outras que geometrias vão se formando de acordo com diferentes explicações. E aí tira aquela questão da cena estática parada, que não dá para se interpretar muita coisa, e a partir disso você consegue fazer diferentes leituras. Talvez se eu perguntar para cada um de vocês aqui, é bem provável que cada um vá ver alguma coisa diferente. Nossa, como é que urbanizou na zona norte do Rio? Caramba, como é que Niterói estava migrando ali para São Gonçalo? Eu gosto de olhar o Comperge, aqui em cima. Não sei se vocês veem meu mouse. Eu gosto de olhar o Comperge. Porque, se a gente for reparando, né, com o avanço temporal, não tem muita coisa que é construída aqui, até porque é uma área mais campestre, aqui tem área de manguezal. E aí, do nada, brota uma construção gigantesca nessa região, que é o complexo petroquímico, que fica lá em Guapimirim, que foi abandonado. E isso só mostra como é importante a tomada de decisão. Como o planejamento e a gestão são importantes para a tomada de decisão. E é primordial que a gente chegue no ambiente universitário tendo o mínimo de conhecimento nesse sentido, de conseguir compreender que as nossas ações de hoje impactam no futuro. É a mesma coisa aqui. Como é que a mancha urbana cresce brutalmente. Isso aqui é uma da reportagem do Globo que mostra como é que o Rio de Janeiro evoluiu lá desde 1800, para entender como é que a manifestação do urbano é uma manifestação intensa, né? Para as pessoas conseguirem ter um entendimento, uma compreensão global do fenômeno. E aí vamos ver o método, porque eu falei aqui os conceitos, o tema, o que envolve, como fazer, mas não envolve como fazer. O método, existem diferentes métodos. Isso é importante de ser dito. Existem muitas possibilidades no sentido de se criar modelos, em que, se talvez eu fosse apresentar aqui, a gente teria que ir até amanhã para falar de todos eles. Mas no sentido que a gente propõe aqui, com relação a prever cenários, a propor planejamentos baseados em ocorrências reais, existem métodos específicos que podem colaborar com isso. Dentre eles, existe um método chamado autômatos celulares.
Os autômatos celulares, ele é um conceito que remete lá a 1950, a 1940, mais ou menos. Como eu falei lá no começo do Alan Turing, que ele tinha um computador que fazia previsões, que traduzia, na verdade, mensagens nazistas, e que com isso acabou ajudando a vencer algumas batalhas na Segunda Guerra. Ele já é um conceito de uma automatização que aprende com alguma coisa, e hoje a gente tem o aprendizado de máquina, por exemplo, e que acaba trazendo algum tipo de resposta. Esse conceito de célula automatizada não nasce da computação, mas vai sendo aprimorado cada vez mais por ela, e existem algumas abordagens clássicas. No todo, o que isso significa? Segundo lá o von Neumann, que também é de 1960, mais ou menos, o pesquisador, é de uma célula automatizada, perdão, com algoritmos que deveriam se autorreproduzir dentro de um espaço. E esse espaço, células, quadradinhos, retângulos, que sejam. A partir disso, lá na década de 70, o John Conway, ele cria um jogo, é literalmente isso, um jogo, chamado Game of Life, que é o jogo da vida. Eu não sei aqui quem pegou, na época dos telefones Nokia, aqueles que a gente chamava de tijolão, tinha um joguinho da cobrinha. Aquilo ali, a grosso modo, ele pode ser uma célula que está ali se autorreproduzindo, que está criando vida, enfim. Nesse jogo da vida, o estado de uma célula, ela tem duas possibilidades, que é viva ou morta, e que depende do estado imediato das células ao seu redor. Tem 3 regras, mas todas elas são associadas à sua vizinhança. Esse é o principal para que a gente entenda o que vai vir a seguir. Então seria mais ou menos isso, um autômato celular. Tem ali um ambiente dividido em pequenas células, que vai se autorreproduzindo, que essas células escuras, né, de preto, elas seriam aí uma replicação da vida. Isso foi utilizado em diferentes ciências, esse conceito dessa célula automatizada. Na biologia, com relação ao crescimento de células, previsão de epidemias, isso tem sido utilizado na Covid, por exemplo. Na química, para prever reações. E na geografia, para se projetar cenários. Aí, na geografia, começa lá em 1979, com o Waldo Tubler. Esse aqui seria um modelo mais ou menos parecido com o que Tubler propõe. Seria uma célula lá, né, de 1840, uma cidade que no caso aqui é Cincinnati, fica em Ohio, nos Estados Unidos, e que vai crescendo, vão nascendo novas áreas urbanas, ela vai se densificando, então quanto mais escuro for ali a célula, mais densa ela significa, nesse caso específico, e vai ali criando novas redes, dá para ver inclusive o crescimento de rodovias, ele consegue prever a esse nível. A grande questão dessa automação que acabou sendo aprimorada pela geografia é a possibilidade de, ao mesmo tempo, se analisar o espaço e o tempo dentro de um mesmo conjunto de dados. Porque não existe outro método hoje que seja capaz de lidar com o espaço e com o tempo ao mesmo tempo, de maneira rápida e automatizada. Não há. E existem algumas vantagens dessas automações. Parece uma coisa complexa, né, que não tem muito cabimento, mas já já vai ter. A primeira delas é a flexibilidade, a possibilidade de usar em diferentes áreas, que eu já falei com relação ao espaço e ao tempo, e é muito simples. Parece ser uma coisa muito complicada, mas já foi traduzido lá pelos primeiros pesquisadores, e hoje a gente colhe os frutos do que foi pesquisado. Então já remete de novo lá à questão dos sistemas, que é justamente integração. Eles são uma ferramenta de integração. E aí fala um pouquinho de plataformas e como é que é esse processo de mudança. As pesquisas elas têm sido feitas no sentido de projetar, de propor um modelo de uso cobertura da terra, em sua grande maioria. Esse tipo de pesquisa que tem sido feito na área, sua grande maioria. Mas também com relação a desmatamento. Claro que isso é uma mudança de uso cobertura da terra, mas sim são diferentes focos. Então tem nas áreas urbanas, tem desmatamento, previsão de espalhamento do fogo
deslizamento de massa, ocupação em declividades. No todo, isso acontece ali porque ele é útil na priorização de ações e estratégias, serve ali como mudanças nos níveis de referência, e talvez um fator que seja primordial, além da projeção em si, é que ajuda a gente a entender quais são as causas de ocorrência de um fenômeno. Ora, como eu falei, os autômatos eles entram muito por conta da vizinhança, da questão da vizinhança. Então, esse é um processo que a gente pode já começar a introduzir na base. Exemplificando, está acontecendo um desmatamento numa área amazônica, um desmatamento de 1.000 hectares. Não existe nada ao redor exceto um grande contínuo florestal. A probabilidade de ocorrer esse desmatamento é uma. Se eu disser que ao lado dessa área de 1.000 hectares tem uma área de agricultura, uma proximidade de cerca de 100, 200 metros, ora, essa probabilidade de mudança ali é maior, por conta do contexto. Já tem um contexto antrópico. Então, tem sempre uma questão de você atualizar probabilidades de acordo com aquilo que você tem ao redor. Isso pode ser colocado, por exemplo, no ambiente de sala de aula, com jogos, com relações com os alunos, no sentido de você organizar a sala com pessoas mais próximas, com pessoas mais distantes, e a partir disso brincar com um determinado fenômeno para que seja possível de ser interpretado além da leitura clássica. E aí a gente pode fazer diferentes correlações, eu acho que as possibilidades são infinitas. E a gente ainda não tem nem, talvez, nem 10% do todo. O que eu falei com relação às variáveis, isso aqui são alguns mapinhas só para que a gente possa entender essa questão da distância. Você faz ali um mapa de distância que significa você olhar para a região inteira. Isso aqui é no caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, que a gente conseguiria ver, por exemplo, qual seria a influência das rodovias, mediante algum tipo de modificação. A gente poderia, por exemplo, testar qual é a efetividade do BRT. O que o BRT, por exemplo, transformou na paisagem, a construção do BRT. Como é que os rios, eles, de alguma forma, eles são chamativos para que as pessoas construam ao redor deles, ou por que se canaliza um rio. Há também a questão das possibilidades de se propor estratégias e manutenção de um espaço, como as unidades de conservação, entender ali, nossa, a que distância está acontecendo o desmatamento dessas áreas? Qual seria a ideia aqui com relação a essa unidade específica? A gente aumenta? A gente reduz? Isso é muito presente em códigos florestais, que é uma coisa que a gente acaba pouco falando, pelo menos na minha época a gente falava muito pouco na escola, que era essa questão ambiental, até mesmo de você entender esse código florestal, que ele não é fácil, e a gente acaba tendo uma dificuldade de interpretar, de entender isso quando vai crescendo, quando vai vendo na TV, ou quando vai estudando numa universidade, e já dá para testar ali mesmo, não precisa que... É uma fonte de informação, você não precisa ir muito além para se obter uma informação. Aí, digamos, está aparecendo na TV, ministro do Meio Ambiente propõe aumentar ali as unidades de conservação para cerca de 2 quilômetros de uso, essas de uso sustentável ou de uso integral. Você pode testar qual seria o impacto direto dessa mudança. Isso é uma forma muito boa que tem de se gerar conhecimento, como eu falei naquele slide, e de interpretações diferentes, que a gente pode acabar fornecendo novos conhecimentos, novas hipóteses e ideias. E aí tem outra questão também que eu acho bem legal de ser dito, que como eu falei no início, né, a computação está cada vez mais presente no nosso dia a dia, e muitos de vocês devem estar pensando, nossa, isso é complicado, como é que eu poderia passar isso para uma criança? Claro, de fato é complicado para a gente, mas as linguagens de programação, elas estão cada vez mais presentes. Isso é um fato, e talvez seja uma necessidade para o futuro. E hoje, muitos dessas plataformas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho delas, Jéssica, a Beth vão falar também, elas hoje adaptam a linguagem computacional de uma maneira didática, no sentido de formação de criação de caixinhas, ou blocos, que contém mais de uma caixa,
E foi o Dinâmica Ego, Yara. Nesse caso aí é o Dinâmica Ego, que ele é um software trabalhado lá pelos pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles têm pesquisas em diferentes sentidos, em diferentes âmbitos, assim. A Jéssica vai falar a questão das queimadas, mas existe de desmatamento, outros pesquisadores com áreas urbanas. Então tem, como eu já falei, uma miríade aí de possibilidades. E não só isso. Previsão para construção de ferrovias, qual seria o menor custo de viagem de um lugar para o outro. Existe muita coisa. Então, cada uma dessas caixinhas, elas têm uma linguagem computacional associada a elas, que você não necessariamente precisa ter acesso, não precisa editar, não precisa escrever da sua própria cabeça, já está pronto. E você aprende a ligar essas conexões caixa a caixa. E a partir disso, você vai tentando entender o que cada uma delas faz e gerando um resultado a partir disso. Então, é uma computação simplificada. Existe muita pesquisa nesse sentido, muitos desenvolvedores têm optado por esse tipo de opção, tendo em vista as mudanças de perspectiva que são previstas. E aí entra uma coisa muito clássica nos estudos das geociências e da geografia em si. Só um minutinho. Que é entender como cada variável que está disponível no meio ambiente, ela pode ser responsável ou não, ela pode ser permissiva ou bloqueio para que alguma transformação ocorra. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse primeiro gráfico. Parece ser difícil, mas é tranquilo de entender. É uma transição ANF-AG. O que isso significa? É uma mudança de área natural florestada, floresta como um todo, para área antrópica agrícola. Áreas agrícolas, cultivo, e aí na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse resultado, que é esse peso de evidência, que é uma probabilidade espacial, baseada num teoremazinho matemático que não precisa entrar a fundo, o resultado dela mostra que até cerca de 15 graus de declividade, existe um favorecimento para que isso aconteça o desmatamento nessas áreas. Essa conversão de floresta virando pasto. A partir de 15 graus, já começa a ser bloqueio. Não é possível. Pelo menos isso não acontece na região metropolitana do Rio. E a gente que conhece, que vive, né, na cidade, a gente entende que, de fato, uma área antrópica, agrícola, ela não acontece em áreas de elevada declividade. São áreas mais baixas, mais planas. Então, condiz muito ali com a realidade. Ali, por exemplo, a mudança, essa de baixo, natural não florestada, que é NNF, para ANA, que é área natural antrópica, que seria urbano. Essa transição, tipo, NNF significa áreas úmidas, áreas campestres e úmidas sujeitas à inundação como um todo. E nesse caso específico, a variável distância para corpos hídricos, ela atua ali de maneira bastante crescente até cerca de 130 metros. O que isso significa dizer? Que está se construindo cada vez mais próximo a corpos hídricos e está se construindo muito em cima de áreas sujeitas à inundação. Quando a gente olha, por exemplo, a Barra da Tijuca, muita coisa ali é construída em cima de uma área de... O Rio de Janeiro quase inteiro é construído em cima de uma área sujeita à inundação. O pessoal aqui, que é do Fundão, né, uma ilha que foi construída, por exemplo. Então, isso acontece muito, dá para se analisar diferentes fatores, diferentes vetores. E eu trago... Vandré, licença. A Yara fez uma pergunta aqui, perguntou qual software foi utilizado para você fazer esse modelo de simulação. Eu respondi, foi o Dinâmica Ego lá tá. da UFMG. Obrigado, Andresa. Então, e aí essa probabilidade que eu mostrei ali, ela tem como ser traduzida de diferentes maneiras, de formas até engraçadas que eu já falei para a Beth, inclusive, que foi o único modo que eu consegui entender isso, foi pela Porta dos Desesperados, do Serginho Malandro. Foi o que eu consegui entender. Porque o que acontece? Essa probabilidade, ela é uma probabilidade que muda a partir do momento que a gente insere novas informações. Cada vez mais a gente vai inserindo informações, a probabilidade vai mudando. E esse era um problema que envolvia muito tempo pesquisadores. Não sei se todo mundo conheceu a Porta dos Desesperados, mas basicamente era assim: você tinha o Serginho Malandro, tinha uma criança, 3 portas.
2 delas tinham um monstro e uma tinha um prêmio. E aí ele chegava lá e falava: "E aí, Salsifufu, qual porta você quer abrir?" A criança escolhia uma porta. E aí, obrigatoriamente, ele tinha que abrir uma das outras 2 portas, porque ele não poderia abrir direto a dela, acabava a brincadeira. A partir da segunda porta que ele abria, ele perguntava para a criança: "Ô, criança, você deseja trocar a sua porta pela outra que sobrou?" E aí, existia um problema clássico, que nos Estados Unidos também existia, lá com o Monty Python, eles chamam esse problema de Monty Python, que era de entender a probabilidade de acontecer um evento. E aí eu acho isso muito interessante, porque na matemática em si, quando a gente começa a ver essa questão de probabilidade, a gente tem muita dificuldade de entender isso a princípio. Então, na escola, né, também, isso aqui é um teorema baseado no teorema de Bayes, que é uma coisa bastante difícil. Ele é uma fórmula matemática difícil, que envolve logaritmo, mas que pode ser explicado de uma maneira fácil. O problema da Porta dos Desesperados do Serginho Malandro e do Monty Python era, ora, se na minha segunda oportunidade eu trocar de porta, qual seria a probabilidade de ganhar o prêmio? 1/2 ou 1/3? Isso envolveu pesquisas durante muito tempo. Isso é sério, existe mesmo uma pesquisa sobre isso. E, a partir do momento que eles souberam de uma informação nova, que seria o seguinte: o apresentador sabe onde está o prêmio. Isso muda tudo. Porque ali na primeira possibilidade, por exemplo, a menina escolheu a porta número 1. A porta número 1 é a que tem o prêmio. O Serginho Malandro pergunta para ela: "Você quer trocar?" Se ela trocar, ela vai perder. E aí, na primeira possibilidade, ela perdeu. Na segunda, se ela escolher uma porta errada com o monstro, o Serginho Malandro não pode revelar necessariamente aonde está o prêmio na segunda vez, porque acaba a brincadeira. Então, ele vai ter que revelar o outro monstro. Então, quando a gente faz aí o conjunto de probabilidades, seriam 2 possibilidades dela ganhar e uma perder. Não é necessariamente aquela que o pessoal vinha antigamente. Então, a criança tem uma chance ali, que é inicialmente igual, que é 1 em 3, de selecionar o prêmio, seria o monstro A ou B, e o X da questão seria troca de porta ou não. E aí resultaria uma vitória em 2/3 das vezes, e não necessariamente meio. A mesma coisa que acontece aqui nesse gráfico do lado, não vou precisar falar dele, que eu acho que já deu para compreender. Eu acho que o Serginho Malandro é mais didático do que uma matriz colorida. E com isso a gente consegue gerar produtos. Diferentes produtos, a gente vai falar já já mais dele, a gente faz uma conversa aqui também, vai ter um papo. Mas produtos nesse sentido. De você ter a evolução de um determinado lugar, isso aqui são 4 usos de cobertura, 5 na verdade. Usos de cobertura da terra, 5 mapinhas diferentes, com diferentes usos que vai ali urbano, floresta, pasto e água. E também tem aquelas naturais não florestadas que eu falei. E a gente consegue ver como vai ser, por exemplo, a região metropolitana do Rio de Janeiro para 2025, para 2030, para 2050. E aí já começa a ver de agora alguns problemas. Eu sei que nesse gráfico não dá para ver, esses mapas não dá para ver especificamente, mas a grande questão aqui, por exemplo, é que essas áreas naturais não florestadas, áreas úmidas, elas tendem a desaparecer até 2050, nessa projeção. Que seria uma projeção de prolongar o cenário que a gente tem agora. Se as práticas de hoje se mantiverem, o cenário que nos espera em 2050, com um alto grau de confiabilidade, é de desaparecer essas áreas em 2050. E quando eu falo de alto grau de confiabilidade, eu estou falando ali cerca de 90%. Então, 90% de chance de desaparecer uma área úmida dentro de uma região metropolitana é um valor muito importante de ser pensado, de mudança de prática, de pensar o que fazer para agora para mudar esse cenário futuro. E dando um pequeno zoom, essa área ali ao norte, né, da Baía de Guanabara, ali Magé, Petrópolis, Guapimirim, ela é uma área que tende a sofrer muito. Por quê? Porque na área do Rio e de Niterói já tem muita coisa consolidada, não tem mais para onde expandir. Então a tendência é que se expande em direção a essas áreas, que também são áreas sensíveis. São sensíveis porque tem manguezais, porque tem muitas áreas de proteção,
porque tem muita floresta nativa. E aí dá para ver, por exemplo, ali em Guapi, o que seria 2030. Dá para reparar que a floresta ela está bastante fragmentada em 2019, né? E em 2030 ela passa a ser cada vez menos fragmentada. Esses pequenos corpos, eles vão desaparecendo. O que tende a continuar seriam somente as áreas protegidas, seriam essas áreas maiores. Então isso mostra para a gente o quão legal e quão importante é que se mantenham os critérios atuais de proteção, porque está ajudando, de fato, não está mudando ali dentro da onde é protegido. O grande problema estão nas bordas que não são protegidas. E da própria legislação das cidades, que também não impõe um limite. Dá para ver que novas manchas urbanas iriam nascer, que elas iam crescer em direção a essas áreas naturais, e muitas delas iriam sumir. Então, isso mostra, por um lado, a parte benéfica, né, que seria da proteção das unidades de conservação, mas também uma parte muito ruim, que seria o desaparecimento de muitas pequenas florestas e de áreas sujeitas à inundação. E aí a gente consegue vislumbrar muitas áreas, não é só para uma região metropolitana. Como eu falei, você utilizando uma abordagem daquela computacional, a grande questão que envolve ela é a multiescalaridade. Você pode utilizar aquela abordagem para muitas escalas. Eu não digo para absolutamente todas, porque não dá para fazer um para um, né? Mas a gente consegue ver em absolutamente qualquer escala, assim, municipal, metropolitana, regional, estadual, bioma. Tem muitas pesquisas no sentido da Amazônia, Cerrado, que a Jéssica vai falar já já. Então, as possibilidades são tremendas. Esse aqui é um caso de um exemplo também de um trabalho que eu fiz com a professora Elizabeth, que é lá para Maricá. E a gente consegue ver ali, pela essa expansão das manchas, o quão que isso vai crescendo em direção a áreas florestais, a áreas protegidas, com relação às próprias lagoas, e mostram aí alguns cenários de perigo que a gente precisa se atentar e que, considero eu, e talvez quero ouvir também vocês sobre isso, que seja importante a gente passar cada vez mais na escola no sentido das pessoas não somente lerem, essa área tende a desaparecer no ano tal, mas sim da gente conseguir visualizar, aprender a interpretar mapa. Olha só, o que essa reportagem aqui está dizendo, que saiu, que foi divulgado no Jornal Nacional, ela significa isso aqui, ó, visualmente. Significa que essa grande área aqui florestal, essa Amazônia aqui, vai virar um deserto. Dá para fazer vários testes nesse sentido, a gente visualizar coisas que anteriormente estavam somente presas a reportagens, a textos, a uma análise não visual, que a gente não conseguia sentir um impacto direto com aquilo. Então, eu acho que talvez seja essa a grande contribuição, seja a contribuição matemática, de se pensar em probabilidades, em sempre testar hipóteses. Então, nada mais é do que uma maneira de se ensinar o método científico, que considero também que é importante de ser passado, eu acho uma necessidade que se aprenda isso e passe à frente para não propagar coisas erradas, notícias falsas. E então envolve muito mais do que o meio ambiente. Envolve meio que uma noção de convivência, que eu acho que sempre vai melhorar no sentido quando a gente pesquisa mais, a gente sempre tende a crescer nesse sentido. E aí eu queria ouvir vocês também, vocês têm dúvidas falando sobre modelagem na educação, se faz sentido, ideias, probabilidades aí da gente pensar em alguma hipótese. Senão eu encerro a minha apresentação aqui. Obrigado. Foi ótimo, André. Temos alguma dúvida nesse momento, além da Yara, que já foi esclarecido? Se não, eu vou chamar a Jéssica, a Paula quer falar. E depois a gente traz a Jéssica, que ela vai entrar mais nessa questão da educação, mostrar um exemplo legal para vocês. Mas pode falar, Paula. Agora que você falou que a Jéssica vai mostrar isso na educação, eu fiquei me perguntando se talvez é isso que talvez ela vá responder a minha pergunta, mas vamos lá. Fiquei me perguntando o seguinte, André, primeiro, boa noite, obrigada, Beth, André, toda a equipe do Espaço.
Infelizmente não deu para estar antes, mas hoje, nos outros dias, mas eu vou assistir depois. Então, eu fiquei me perguntando, na verdade, o seguinte, né? Essa análise de cenários, ela é muito boa, né? Ela, na engenharia, ela já é muito mais usada do que na geografia, né? Mais difundida, pelo menos fica sempre essa sensação. Eu fiquei me perguntando, na verdade, assim, né? Indo para a nossa sala de aula, né? Eu dou aula, por exemplo, na primeira série, né? Sextos e sétimos, sexto, primeira série, que são aulas que não conta de cartografia, que tem uma abordagem ambiental um pouco maior, que a gente pode ter a oportunidade de falar disso, porque, né, a gente consegue caminhar para isso. Assim. A minha pergunta é muito assim, em que etapa, assim, quanto de etapa de geoprocessamento, de modelagem, a gente precisa caminhar para alcançar aí, entende? Ou a gente tem recursos em que a gente consegue fazer isso de pronto? É bem prático mesmo a pergunta, assim, né? Porque eu achei super interessante o que você falou, né? Achei muito interessante essa possibilidade, esse recurso para a gente aproximar, trazer outras abordagens de mapeamento para eles entenderem além do que muito além do que é a cartografia que a gente precisa basicamente ensinar e que já está para lá de atrasada, né? Que é muito mais do que isso, é isso que eu acho que é o fundamental dessa história toda, o que é a cartografia vai muito além. Mas a minha pergunta na prática é assim, bom, eu consigo usar um software que ele seja acessível, né? Porque, assim, estando no espaço é uma coisa. Saindo aqui anos distante da escola, da faculdade, né, e tudo mais. Como é que a gente consegue fazer isso? Ou a gente vai ter que arrumar uma cadeirinha lá no espaço? Não. O André é meio isso. Posso falar? Se quiser falar também, fica à vontade. Posso falar. Posso falar assim. A grande questão esse não é um método fácil. Esse é o primeiro ponto, não é fácil, é bem complicado. Aqui eu trouxe só algumas informações que seria de usabilidade mesmo. Mas quando a gente pensa nisso, existem diferentes softwares. E esse que eu trago aqui, ele é um software gratuito. Ele é um software gratuito que tem muita base na internet. Ele tem manual. E esse modelo em si, que é para prever cenários, ele tem modelo pré-estabelecido. Você poderia chegar ali, inserir suas variáveis e produzir um resultado. Claro, o resultado só vai se tornar confiável no sentido que você mergulha mais a fundo a entender o que seria cada uma daquelas etapas. Só que isso não é A Jéssica está de prova aqui também, né? A Railane que trabalha. Não é exatamente uma coisa muito complexa você chegar lá e alterar as caixinhas, que foram aquelas caixinhas que eu mostrei, e rodar um processo. A grande questão é o que ele está fazendo. Mas você pode gerar um resultado confiável. Pelo menos um resultado que seja didático. Então, tem essa possibilidade sim. Não é uma coisa de outro mundo. Definitivamente não é. Só a questão conceitual dele, caso vai fazer uma apresentação assim, como eu fiz agora, de qualificação, de doutorado e tal. Aí existe uma outra demanda. Mas para gerar o modelo em si, não é uma coisa tão impossível assim, não. Tem muita base e é gratuita. Eu acho que para uso na sala de aula, assim, o que a gente está pensando nesse momento é de vocês usarem o que já está publicado em termos de material pronto sobre o modelo, no sentido do tema principal. Eu já tenho uma simulação feita e como eu posso trabalhar esse dado com o aluno, que é o que a Jéssica vai mostrar, um exemplo aí de uma plataforma. Uma coisa que a gente quer construir daqui para frente, essa semana ajudou nisso, para nós três, eu, o Rafa e a Carla, a gente pensar isso até no âmbito da extensão, é produzir efetivamente material direcionado para vocês. Seja um material introdutório de preparar cada um de vocês, no caso de uma atualização, porque nem todos os professores fizeram a cadeira de geoprocessamento, de sensoramento remoto, não eram disciplinas na época. Já tem muito tempo que vocês se formaram, as coisas mudam o tempo inteiro para a gente, que está dentro da academia, imagino para vocês, né? E
uma outra coisa é o material em si que vocês podem usar com o aluno. Então, material que você vai pegar pronto ali, com uma orientação, uma diretriz, e testar ali com uma temática específica, e o material de apoio a vocês. Um treinamento de apoio a vocês, é uma coisa que a gente está pensando em construir, e que já é, na verdade, uma coisa que o laboratório tem a natureza de fazer, porque a professora Carla, ela teve uma doutoranda, é uma doutora hoje, né, a professora Vânia, que preparou um livro, né, um atlas, um material voltado ao uso do sensoramento remoto na educação. Isso gerou um livro. O doutorado dela foi todo em torno dessa questão da didática, né, do professor mediador e do aluno como o gestor do seu conhecimento, né, um conhecimento mais ativo, e como o sensoramento remoto poderia ser essa ferramenta de apoio aí. Então, isso tudo gerou um monte de orientações, gerou esse material, gerou esse livro. E a gente ficou um tempo parado com isso. Então, a gente está tentando agora, de alguma forma, retomar isso. Então, o que a gente pensou para essa semana, e que a Jéssica vai mostrar, é um exemplo de um sistema online que tem simulações e que vocês já poderiam amanhã não, quem sabe, já poderiam a qualquer momento pegar e usar em sala de aula. E, indo de encontro ao que o André falou, vocês podem se aprofundar em todos esses temas que a gente mandou. E aí já vou pegar um gancho agora, que eu ia falar no final só, mas já coloco aqui para vocês. Vocês podem buscar a especialização também. A gente está com o processo de mestrado, doutorado, né, de entrada de novos alunos abertos no departamento, no programa. Então, se algum de vocês tiver interesse em fazer o mestrado, se já é mestre, tentar o doutorado, a gente está aberto a recebê-los como candidatos. E, enfim, buscar essa preparação. A gente está pensando em preparar isso. Mas aí, agora, né, nesse momento, pensando, tendo um feedback de vocês do que seriam essas maiores dificuldades, como trabalhar isso com o aluno, pensando na realidade de cada escola, que vão variar muito, né? A gente tem escolas que não tem nada, tem nem água direito, né? E tem escolas que têm uma boa estrutura, então a gente tem que pensar isso também. Enfim, não sei se eu... Seria excelente, assim, uma fala que eu tenho de quem trabalha com cartografia mais perto, né? Particularidade de ter uma oração mais próxima para trocar sobre isso, dá muito conta disso, de como a gente está tratando ainda, trata uma cartografia que ela dá conta, sei lá, de quando eu estudei, né? De como a gente precisa dessa atualização e parece um campo distante. Óbvio que não é assim, né? A gente encontra isso em livro didático, uma certa repetição, uma coisa muito superficial do que é o SIG, do que é o sensoramento remoto, né? Uma coisa que não dá conta de nem despertar no aluno a curiosidade, muito menos de entender e achar que aquilo faz sentido, né? De que aquilo está muito mais próximo, né? Então, eu acho que seria fundamental, assim, né? Eu conheci um pouco mais de perto o trabalho da Carla Voltado, lembro dessa época, assim, de algum momento, né, quando aluna e tudo mais, né, de gente que foi orientada dela, né. A gente está reacender essa chama agora. Eu acho ótimo. A pandemia trouxe essa necessidade. A Jéssica vai falar agora. Eu acredito que mesmo que, a princípio, não seja tão fácil de conseguir reproduzir todas as etapas de uma modelagem em sala de aula, os processos para chegar num cenário, a parte teórica é possível ser reproduzida em sala de aula. Eu acho isso muito importante. Trabalhar com o aluno, como simplificar uma realidade? Algum processo que seja muito difícil, como simplificar isso? Como identificar quais são as variáveis relacionadas a esse processo? Como escolher essas variáveis? Como que elas poderiam impactar determinado local, quais seriam os atores envolvidos, quais são os cenários possíveis de construir a partir dessas variáveis. Então, são coisas que você não vai construir um modelo explícito, né? Mas você consegue trabalhar essa parte mais teórica com a criança, que eu acho também muito importante, voltado para a tomada de decisão. Então, acredito que a parte inicial dá, sim, para você conseguir trabalhar. E aí, com maior interesse, tanto do professor ou do aluno, aí buscar outras formas de apoio, né? Conseguir desenvolver isso
a partir de um software, de algum aplicativo, e tendo já estimulado essa parte teórica, aí sim partir para uma prática. Que, como o André falou, pode parecer complicado, mas tem modelos que simplificam muito isso, né? E eu acredito que é uma área que está em expansão, então nós vamos ter cada vez mais modelos pré-prontos, digamos assim, que sejam cada vez mais fáceis de manusear e de entender o resultado. Eu acho que a grande questão é essa mesmo que a Jéssica falou. No sentido do desenvolvimento da pesquisa, ele está sempre indo em torno da simplificação. Sempre, nunca se torna, a gente não está pesquisando uma coisa para que ela fique mais complexa, mas sim cada vez mais simples. E talvez aí seja uma possibilidade que a gente está falando que hoje pode ser difícil para a sala de aula, mas em 5 anos, talvez aí a criança da 8º, 9º ano já vai estar ensinando para a gente como fazer. Então, é muito imprevisível. Sim. Você quer começar? Mostra o que você imaginou, Jéssica. Pode mostrar aí, ver se consegue apresentar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão vendo a tela? Está aparecendo? Está carregando? Entrou. Foi. Entrou? Então, esse aqui é o site de um modelo de simulação de propagação do fogo. Aqui é a página inicial desse projeto. É Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro. É um projeto de iniciativa do Laboratório de Sensoramento Remoto da UFMG, junto com o INPE, e é um modelo de propagação do fogo, né? Ele dá alertas de possíveis focos de incêndio diários para o INPE, e assim eles conseguem fazer o combate e prevenção aos incêndios. E como é que isso funciona? Ele funciona da maneira que o André explicou. É um modelo baseado em autômatos celulares, assim como o André explicou. Ele é construído na plataforma de modelagem ambiental Dinâmica Ego. E é um projeto piloto que ele está sendo aplicado a 3 parques nacionais, que são esses parques aqui. É o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional da Serra do Cipó e o Parque Nacional da Serra da Canastra. Se vocês clicarem em um dos 3 aqui, vocês vão ter acesso a essa plataforma. Eu vou mostrar aqui para vocês. Cliquei. Ele já vai abrir direto a plataforma. Aqui é a plataforma de acesso a essas simulações diárias. Mas eu vou voltar aqui para a gente ver outras coisas. Então, só para poder ficar um pouquinho mais ilustrativo, como que esse modelo é aplicado aqui em relação aos autômatos celulares. Como o André explicou, o modelo ele prevê, aqui é uma célula, digamos que seja um pixel de uma imagem de satélite. O modelo ele prevê qual é a probabilidade de uma célula, digamos essa daqui que não está pegando fogo, qual é a probabilidade dela pegar fogo, sendo que o vizinho dela está pegando fogo. Então, é um modelo que ele leva em consideração a vizinhança. Então, qual a vizinhança ao redor dessa célula está pegando fogo, e também diferentes variáveis, né? As variáveis podem ser, nesse modelo, ele usa declividade, probabilidade de fogo, umidade da vegetação, velocidade e direção do vento, combustível seco e várias outras variáveis. Então, através daquele teorema que o André explicou, que é o teorema de Bayes, ele calcula essa probabilidade de qual célula tem a maior probabilidade de iniciar o fogo, né? Deixa eu mostrar uma simulação de como é que funciona, como é que é esse modelinho. Trocou de tela? Não sei se trocou aí para vocês. Sim, trocou, Jéssica. Trocou? Deixa eu ampliar aqui. Então, é um videozinho que ele mostra como que é esse modelo para os 3 parques nacionais. Eu coloquei aqui na metade só para poder ir mais rápido, só para mostrar como é que funciona essa simulação. Então, tá vendo?
como é que ele vai mostrando a área queimada em cima da imagem de satélite. Então, é assim que o modelo funciona. Existe um foco de incêndio em determinada célula e através de diferentes variáveis presentes ali naquela área, ele faz esse modelo de propagação do fogo, né? Ele analisa a direção do fogo, a duração do fogo, a quantidade de área queimada. Então, é um modelo bem interessante. Eu vou abrir agora a plataforma. Então, essa aqui é a plataforma que contém diferentes dados para a construção desse modelo. Aqui na parte esquerda, eu abri esse modelo, que é do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, ele é uma plataforma interativa que você consegue habilitar e desabilitar diferentes camadas. Aqui nós temos algumas camadas base. Aqui, né, a camada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, aqui, que nós podemos, através desse olhinho, a gente consegue desabilitar e habilitar cada uma das camadas. Esse outro ícone, ele contém o metadados de cada um dos dados que estão na plataforma. Então, se clicar, eu consigo ter acesso ao metadados, que me diz qual é a fonte dos dados, quais as características dele. Então, tem várias informações aqui. Aqui nós temos uma legenda do mapa, do que está sendo exibido, e aqui a possibilidade de fazer o download. Pode ser o download do mapa, tem alguns dados que podem ser baixados em raster, outros que podem ser baixados em formato vetorial, em shapefile. Então, vamos ver algumas dessas camadas. Aqui nós temos sedes municipais, temos algumas localidades importantes. Aqui massa d'água, aqui a rede de drenagem, que eu habilitei, vou desabilitar. E aqui tem algumas informações de quais foram os mapas de entrada, quais foram os dados de entrada para a execução desse modelo, para a simulação dessa propagação do fogo. Então, aqui tem a área queimada. Então, aqui nós temos dados pretéritos, né? Dados históricos de áreas que foram queimadas nessa região, de 2021 até 2019. Aí, se eu clicar aqui, vocês vão conseguir ver. Deixa eu aumentar aqui. Essa parte aqui mais vermelha. Deixa eu desabilitar. Aqui nós temos dados de uso da terra de 2000 até 2019, que são dados do MAP Biomas. Aqui temos dados de altitude, de declividade, a biomassa, porcentagem de cobertura arbórea, número de eventos de fogo entre 2001 e 2019, área queimada por ano e outros dados também que eles utilizam. Aqui tem alguns produtos também, que é do satélite Sentinel. Tem um aqui que é bem interessante, que é um índice, é uma razão de queima normalizada. Eles construíram um índice destacando onde são as áreas que foram queimadas e também qual a intensidade do fogo em cada uma dessa área queimada. Tem índice de vegetação normalizada, que é o mais comum, a gente já conhece bastante. Combustível, infravermelho, o RGB da imagem, né, ela natural. E aqui nós temos alguns produtos, que é em si a simulação. Esse primeiro produto aqui deixa eu apagar o de baixo, são os focos de incêndio, aqui ó, focos de calor, que são dados provenientes do INPE, dados de monitoramento do INPE, também produzidos através de imagens de satélite. Deixa eu carregar. Então, deixa eu carregar um pouquinho mais. Esses foguinhos, eles representam os focos de incêndio. E aqui embaixo, onde está escrito risco de propagação de fogo, deixa eu desligar os demais. Esse risco de propagação de fogo é em si a simulação do modelo. Então, vou habilitar a primeira camada. Então, vocês podem ver onde está o foco de incêndio. E se eu der um zoom,
para onde que está indo essa simulação, onde o modelo mostra que esse foco de incêndio ele vai se propagar, que é feito através daquelas diferentes variáveis mencionadas, né? Aqui, se vocês quiserem ver, tem uma relação de quais foram as variáveis utilizadas para poder fazer esse modelo. E os outros produtos são hora estimada da frente do fogo a partir da ignição, o risco de propagação do fogo nos últimos 15 dias. Então, aqui tem um modelinho também, aqui a gente também pode habilitar e desabilitar essa barrinha, olha. Eu vou habilitar ela. Ela mostra esse risco de propagação nos últimos 15 anos, nos últimos 15 dias. Eu vou dar play, mas eu não sei se a internet vai mostrar direitinho como é que ele roda. Então, ele está aparecendo bem lento nesses últimos 15 dias, onde o modelo rodou essa probabilidade de propagação do fogo. Ele está rodando bem devagar. A internet é tudo, né? A internet não ajuda. Mas é isso. Aqui vocês estão vendo essa barrinha, olha, desde o dia 9 de setembro até o dia 23 de setembro. Então, ele roda essa simulação mostrando esse risco de propagação do fogo durante esses últimos 15 dias. Deveria ter rodado bonitinho, mas a internet não deixa. E aqui embaixo também nós temos outros dados, como mostra também o risco acumulado de propagação de fogo nos últimos 15 dias, a porcentagem de biomassa seca, a porcentagem de umidade. Então, todos esses dados vocês conseguem visualizar, conseguem baixar. E é um modelo que ele é atualizado todo dia, ele é atualizado 3 vezes ao dia, através da atualização dessas variáveis. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, uma aplicação de tudo isso que o Vandré falou, né? Deixa eu dar pausa aqui. E é um projeto que também está em expansão, eles estão fazendo teste nessas unidades de conservação, nessas 3 unidades, mas a intenção é aumentar, né, esse modelo, aplicar para as outras áreas também, e também para outros biomas. E é isso. Legal. É um exercício, né, de pensar como usar esse tipo de material, né? Remete um pouco ao primeiro dia lá das palestras que eu mostrei as plataformas, né, algumas ideias aí. Então, tem muito que vocês precisam, assim, realmente pensar, e a gente vai pensar junto. Coloquei aqui, gente, alguns contatos, meus 2 e-mails, celular, pode mandar o WhatsApp, coloquei o e-mail do Vandré, da Jéssica, e o site lá do laboratório, que tem os outros contatos também, dos outros professores, das linhas de pesquisa, se vocês quiserem depois dar uma fuçada lá e olhar quem não conhece. E eu queria abrir agora nesse finalzinho, a gente já são praticamente 8 horas, mas eu ainda queria abrir para conversa com vocês, assim, dúvidas, o que vocês acharam, foi bom esses 3 momentos que a gente teve, especialmente hoje, fica aberto aí para vocês falarem um pouquinho também. E eu, de antemão, já queria agradecer a paciência, a dedicação, porque eu sei que é difícil, né, disponibilizar esse tempo aí, né, cada um tem a sua família, os seus afazeres, já tem a rotina de sala de aula, então eu sei que é difícil, eu agradeço. A Lívia quer falar, pode falar, Lívia. Oi, gente, boa noite.
Acho que a câmera ainda está ligando. Queria muito agradecer, eu tive nesses 3 dias com vocês. Enfim, é muito bom encontrar, saber, né, de novas ferramentas assim, do SIG, geotecnologias. Eu cheguei a trabalhar na época ainda fazendo estágio na CPRM com modelos, mas aí mais voltado para mapeamento geomorfológico e tudo mais. Mas já tem mais de 10 anos, né? Então é sempre bom se atualizar. Agradecer muito a disponibilidade de vocês, as apresentações todas foram ótimas, super didáticas. Eu acho que a gente teve. Eu estou sentindo assim, até algumas coisas eu estou pensando já em colocar em proposta de trabalho, enfim. Mas é isso, é bastante informação que eu acho que aos poucos a gente vai poder contribuir, né? Ter esse retorno para vocês de como a gente utilizar essas ferramentas em sala de aula, nas nossas metodologias, enfim. É isso, me colocar à disposição também para vocês precisarem. Muito obrigada. Nada, e a gente que agradece. E, enfim, como eu falei, a ideia é dar continuidade mesmo, né? Talvez de forma não tão rápida, mas porque a gente está em busca de braços e mãos para isso também, por isso que eu fiz a propaganda aí da seleção da pós, se alguém tiver interesse. Mas a gente vai dar continuidade na produção desse material, de investigar mesmo, né, as ferramentas, listar as ferramentas, pensar atividades que facilite a vida de vocês, que traga esse interesse para os alunos, né? Essa questão da gamificação aí dos games, eu já vi algumas escolas começando a trabalhar com isso. Então, como as escolas mais carentes também podem usar, como a gente pode trocar. É uma coisa que praticamente uma grande parte hoje dos alunos tem acesso a algum celular, como o André falou, então é uma coisa que realmente está ficando mais popular a cada dia, a gente tem que aproveitar de alguma forma. E, enfim, mais alguém? Acho que não, né? A pessoa está cansada, já é sexta-feira. Então é isso, gente. Quero agradecer ao André, a Jéssica, pela contribuição hoje, a Andresa. Os certificados, eu peço que vocês preencham, quem não preencheu rapidinho lá o link, e a gente vai preparar ao longo do fim de semana. Eu acredito que até segunda já mandamos de todas as 3 para todo mundo. Qualquer problema, deixei os e-mails aí. Vocês podem falar com o Fábio, que ele me contacta também. E estamos aqui à disposição, né? Qualquer questão, qualquer dúvida, podem nos procurar. Muito obrigada, gente, a todos por esses 3 dias. Foi uma troca muito importante, muito ótima, muito boa. E nos deu uma luz, assim, de que realmente é uma coisa importante para a educação no Brasil, para vocês, para as crianças, para os jovens, enfim, a gente vai seguir por aí. Vai retomar essa linha que estava um pouco parada, e a gente vai retomar isso aí. Muito obrigada. Querem se despedir, meninos? Podem. Jéssica? Eu queria agradecer o convite da professora Elizabeth, do Vandré. É muito bom poder mostrar esse tipo de ferramenta, né? Trabalhar com simulação. Eu acho muito interessante, uma das vertentes das geotecnologias que eu mais gosto de trabalhar agora. E deixar aí o apoio também para vocês, né? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, com o André, com a professora. A gente está aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail, um WhatsApp. Estamos aí. É isso também, mesma linha da Jéssica, agradecer aí pela atenção. Sei que sexta-feira de noite é cansativo para a gente também. Mas espero que tenha sido didático, tenha dado para aprender, porque de fato é um tema que é difícil fazer algumas ligações aí com a escola, né? Mas vocês se esforçam de um lado, a gente se esforça do outro e fica um papo muito legal, sempre colaborativo, muito bom pra gente. Afinal, a gente está falando de uma coisa que gosta também. Então é sempre um prazer aí, contem com a gente, os contatos estão disponíveis, estamos aqui com qualquer dúvida. Obrigado de novo. É isso, meninas. Quero agradecer ao Rafael também, que está aí acompanhando. Hoje ele trabalhou a beça também, então obrigada. A Yara, enfim, todos vocês. Muito obrigada. Vou parar a gravação aqui. Obrigada, gente.